Um casal de tigres de Bengala fizeram várias vítimas humanas no leste de Kumaon, na Índia. Esses felinos eram uma velha tigresa e o seu filhote subadulto. A tigresa atacava as suas vítimas inicialmente sozinha, contudo começou a ser ajudada pelo seu filhote, dando mais força à caçada. Fique até o final e conheça os tigres de Shouga, o casal que em 5 anos matou cerca de 64 pessoas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Conheça a loja de roupa do canal. Lá tem várias camisetas com temas sobre o mundo animal. Clique no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. Em 15 de dezembro de 1925, na aldeia de Dalcânia, um grupo de homens foi até uma cabana de um dono de cabras para reclamar com ele por aparentemente ter permitido que os seus animais entrassem nos campos de cultivo. Só que chegando lá, os homens se depararam com um cão do pastor morto, e no dia seguinte, os restos mortais do pastor foram encontrados a 90 metros da cabana. Todas as aldeias da região logo ficaram sabendo do ocorrido. Em janeiro de 1926, ocorreu o segundo ataque. Testemunhas relataram que a tigresa foi a responsável pelo assassinato. Naquele mesmo ano foi descoberto que a tigresa estava acompanhada por um jovem tigre macho, que parecia ser o seu filho. Os dois felinos pareciam só querer carne humana, pois as cabras e os búfalos não eram atacados, contudo os agricultores que iam para a área de pastagem eram devorados. Logo os relatos sobre os tigres ganhou força. Junto a isso, alguns caçadores foram até a região onde os felinos eram vistos, mas não conseguiram rastreá-los. Em fevereiro de 1929, o lendário caçador Jim Corbett foi chamado para caçar os tigres. Na época foram relatados 3 comedores de homens na divisão Kumaon. Porém Corbett escolheu os tigres Shouga por causa do maior número de vítimas. Um mapa registrava os locais de cada morte e mostrou que a dupla de tigres eram mais ativos nas aldeias da Cordilheira Kalagar. Em abril daquele ano, após uma marcha de 4 dias, Corbett chegou ao seu destino. A última vítima nesta área foi um jovem pastor de gado de 22 anos. A avó do rapaz ofereceu a Corbett 3 búfalos, além de mais 4 para servir de isca. Corbett partiu para a vila de Dalcânia, onde foi o último local onde os tigres tinham sido vistos. No dia seguinte, ao chegar, ele foi informado que os tigres tinham atacado um grupo de mulheres, felizmente sem sucesso. Corbett foi para a aldeia e quando chegou lá, encontrou todos em estado de pânico. Corbett partiu para o vale, onde os aldeões viram os tigres à noite. Ele chegou à parte superior do vale sem ter visto nada. Na tarde seguinte, Corbett foi informado por um pastor de gado que as suas vacas tinham sido levadas pelos tigres. Rastreando os animais, Corbett encontrou os felinos se alimentando da vaca morta. Sem perder tempo, o caçador atirou no tigre de cor mais clara, acreditando que fosse o adulto. Logo após o disparo, o outro tigre fugiu. Ao examinar a carcaça, Corbett descobriu que o animal morto era o filhote. Depois desse dia, os ataques da tigresa tornaram-se menos bem-sucedidos, já que em alguns momentos ela era incapaz de abater as suas vítimas sozinha. No dia seguinte, Corbett resolveu mudar sua estratégia. Ele decidiu usar 4 iscas de búfalo durante um período de 10 dias. As iscas permaneceram intactas. No 11º dia, uma mulher foi atacada a 800 metros da aldeia. 3 dias depois, uma mulher tinha sido morta em Lohado, um vilarejo que ficava a 8 km de Dalcânia. Corbett foi até o local. Chegando lá, ele foi abordado por um homem que pediu para que Corbett salvasse a sua filha, que estava muito ferida. Mesmo Corbett ajudando a garota, ela não resistiu e morreu na noite seguinte. Depois de uma semana, Corbett deixou Dalcânia. Antes de partir, ele alertou a todos sobre a presença da tigresa. Mesmo assim, o pastor foi morto pelo animal. Em fevereiro do ano seguinte, Corbett retornou a Dalcânia, onde tiveram muitas mortes depois da sua partida. A primeira ação que ele tomou foi amarrar um búfalo na floresta, próximo à aldeia, na esperança da tigresa vir atacar. Contudo, 2 tigres se aproximaram da isca e Corbett abateu os 2 felinos. Ao examinar o corpo dos animais, ele descobriu que nenhum dos 2 era devorador de homens e que no seu estômago só tinha restos de animais. Em 22 de março de 1930,
Corbett recebeu um chamado urgente para ir para Calagar. Chegando lá, ele foi informado que uma mulher tinha sido morta pela tigresa. O caçador amarrou 4 búfalos em locais distintos. Um dos animais foi morto, porém não foi pela tigresa, e sim por um casal de leopardos que foram abatidos para evitar que comessem mais iscas. Em 11 de abril de 1930, Corbett e mais 2 homens amarraram iscas próximos da área onde uma jovem tinha sido morta. Anteriormente ao se posicionarem, os companheiros de Corbett foram correndo até ele dizendo ter visto a tigresa pela área. Corbett ficou cara a cara com o animal a uma distância de 2 metros. Ele atirou no felino, dando fim aos ataques. Um exame feito na tigresa mostrou que um dente canino estava quebrado e seus dentes da frente estavam totalmente desgastados. Além disso, as suas garras também estavam quebradas. Corbett chegou à conclusão que essas deficiências tornavam muito difícil para a tigresa caçar animais grandes, fazendo com que ela recorresse aos humanos. Na região remota de Primor, na Rússia, um tigre siberiano, motivado por vingança, executou um terrível massacre. A inteligência e estratégia desse animal resultou em momentos de terror para as suas vítimas. Fique até o final e conheça a sombria história do tigre de Amur. A região de Primor possui uma grande área selvagem, onde em algumas épocas do ano serve como ponto turístico. Nessa pequena província, por não existir muitas oportunidades de ganhar dinheiro, a caça é o único sustento para muitas famílias. Nessa região, os caçadores podem abater animais em uma área determinada pelas autoridades. Além de existirem animais como veados, também podia encontrar os temidos tigres siberianos, que naquela época já eram ameaçados de extinção. Esses felinos viviam nas partes mais altas e remotas da montanha, onde nenhum caçador teria coragem de ir. Com a chegada do inverno, a neve fez com que os animais desaparecessem, tornando a vida dos caçadores e de suas famílias muito difícil. Entre esses caçadores, existia um chamado Vladimir Markov, que além de caçar, também criava abelhas para complementar o sustento de casa. Vladimir, por problemas de saúde, precisou vender as suas abelhas, restando apenas a caça como forma de sustento. Como a neve tinha expulsado os animais da área permitida, Vladimir não tinha outra saída a não ser subir a montanha. Além dele estar correndo perigo, aquela área era proibida à caça. Mesmo com medo, Vladimir ignorou todas as adversidades e seguiu em frente. Depois de um certo tempo, ele avistou um veado. Era só abater o animal e a caça seria bem sucedida. Só que Vladimir não era o único a observar esse animal. Um tigre também faminto planejava o ataque. Quando Vladimir avistou o tigre, ficou em estado de choque, pois ele estava diante de um caçador muito melhor do que qualquer um que ele conhecia. O tigre rapidamente abateu o veado. Quando o animal percebeu a presença do caçador, ele foi para cima com tudo de Vladimir, que atirou para cima, assustando o animal, que fugiu deixando a sua presa para trás. Parecia que a sorte tinha finalmente sorrido para Vladimir. Ele pegou a carne que restou do animal abatido e desceu a montanha rapidamente. Parecia o fim de uma caçada bem-sucedida. Contudo, o tigre faminto gravou o cheiro de Vladimir e desceu a montanha determinado a se vingar. O tigre foi avistado por outros caçadores que não podiam abater o animal por ser proibido na região. Vladimir não tinha outra escolha a não ser fugir. O felino, desesperado por vingança, colocou em prática o seu plano. Ele observou pacientemente o modo de vida das pessoas, esperando a oportunidade de se vingar de Vladimir e todos que cruzassem o seu caminho. Após 4 dias do ocorrido, finalmente o tigre encontrou a casa de Vladimir. O felino entrou na sua residência e destruiu tudo que tinha o cheiro do caçador. Após destruir alguns móveis, o tigre tirou o colchão da cama e se deitou em cima, esperando pacientemente Vladimir chegar. Quando o caçador chegou em casa, o tigre, em seu momento de fúria, atacou sem dar nenhuma chance à sua vítima. O felino comeu algumas partes do corpo do caçador e o resto do cadáver foi encontrado no outro dia. Com essa primeira vítima humana, a unidade anti-caça furtiva, conhecida como Spectrum Tiger, liderada por Yuri Trush,
foi acionada para investigar a situação. Quando eles chegaram no local do ataque, foram observados muitos objetos pessoais de Vladimir mastigados e arranhados. Logo foi questionado se o que tinha ocorrido com o caçador foi realmente um acidente, pois tinha indícios de um acerto de conta. Os caçadores que sabiam o que de fato tinha ocorrido contaram para as autoridades, relatando que tudo se tratava de uma vingança por parte do felino. Logo Yuri e os outros membros da equipe iniciaram uma busca pelo tigre. Não demorou muito para ter a segunda vítima. Se tratava de outro caçador, que ao chegar em casa foi surpreendido pelo feroz tigre. As câmeras de segurança registraram que o tigre esperou pacientemente o homem chegar. Rapidamente a notícia que existia um tigre devorador de homens se espalhou, causando pânico em todos. Logo a polícia, através de uma liminar conseguida pelo juiz, ordenou para que Yuri e sua equipe abatessem o animal. Yuri, que trabalhava para proteger os tigres, agora tinha que proteger vidas humanas. A cada hora que se passava, o tigre ia se aperfeiçoando em atacar humanos, e a sua terceira vítima foi feita. Se tratava de uma mulher que estava caminhando com seu marido e o cachorro. O felino observou pacientemente o casal e no momento certo atacou a mulher, arrastando seu corpo para longe. Tudo isso na frente do seu marido. Depois de uma intensa caçada, Yuri e a sua equipe conseguiu rastrear o animal através das marcas da sua última vítima arrastada sob a neve. O tigre, mesmo encurralado, tentou atacar Yuri, que disparou a sua arma, se livrando da morte, mas com ferimentos. Os seus companheiros, através de muitos tiros, conseguiram abater o tigre. Depois do acontecido, Yuri relatou que nunca tinha abatido um animal e desejava que fosse a última vez.